Oi, gente, tudo bem? Mais uma semaninha começando e a gente por aqui ainda, né, dando continuidade a esses estudos mediados pela tecnologia, né? Bom, e essa semana a gente vai dar continuidade ao que a gente começou lá na semana passada, tudo bem? Então, eu espero que você tenha cumprido cada etapa da semana passada, tenha se inteirado do assunto para a gente essa semana poder avançar com tranquilidade, mas avançar, beleza? E o nosso assunto de hoje e desta semana será aí prosa romântica, mais voltada agora aos temas dessa prosa romântica e também aos autores desse período do romantismo. Lembrando aí que tudo que a gente está conversando vai estar disponível lá no sala de aula, na aba Atividades, para vocês consultarem quando necessário, beleza? E aí, nós falaremos agora, então, retomaremos um pouquinho do romance romântico, tá? O que eu quero conversar com vocês mais uma vez? Falar em prosa do romantismo é falar do romance romântico, já que esse tipo de gênero teve destaque ao longo do romantismo. E aí, no nosso encontro da semana passada, né, eu resgatei mais uma vez com vocês aquela ideia de que nem todo romance é romântico. Até mostrei lá na matriz do Paz, onde nós temos como indicação um romance que é romântico e um romance que não é romântico. Daí a necessidade de nós identificarmos romance como uma estrutura narrativa. Tudo bem até aí? Então, vejamos, nós falamos do romance romântico, retratando inicialmente aí esse perfil da burguesia, tendo em vista que não apenas a poesia, mas a prosa, o romantismo como um todo surge para atender às necessidades desse novo público, dessa nova sociedade que temos agora no século XIX. Então, retratando aí inicialmente essa burguesia e, ao longo do tempo, abrangendo outras perspectivas, outras possibilidades. Bom, para a gente relembrar aí o que foi dito na semana passada, você ficar aí com tudo guardadinho na mente e no coração. O romance surge para atender a esse novo público e é interessante a gente pensar o seguinte, que para atender ao novo público, o romance vai trabalhar o dia a dia desse novo público, então é uma obra muito voltada ao cotidiano dessa nova classe e que utiliza recursos que vão atrair a essa nova classe. Dentre os recursos, a ideia da linguagem, que vai ser uma linguagem mais simples, mais acessível, porque, como já conversamos, aquela visão neoclássica, dominante lá no século XVIII, não atende mais ao novo público, à nova sociedade que temos agora no século XIX, composta aí pelo povo em geral. Tudo bem? Então, nós temos essa perspectiva, né, de uma linguagem aí atendendo a esse novo público. Temos também o costume, o dia a dia, o cotidiano desse povo, uma vez que essa galera vai querer se ver dentro das produções. E aí nós falamos bastante, né, da identificação que as obras românticas acabam gerando e que foram aí fundamentais na popularização desse tipo de texto no Brasil. Acompanhe comigo. Eu tenho aí a lembrança, né? Nós falamos sobre isso, de que esses romances românticos foram publicados inicialmente em forma de folhetins, periódicos, clímax e tudo gerava aí interesse nas produções. E vale focarmos mais uma vez que os romances foram fundamentais no processo da construção da identidade nacional. Nós falamos muito disso lá na primeira fase da poesia, e agora é hora da gente resgatar. Os romances românticos foram fundamentais na construção da identidade brasileira. Porque ao retratarem os costumes dessa nova classe, ao retratarem os cenários dos quais essa nova classe fazia parte, nós vamos ter aí a construção dessa identidade do povo brasileiro, de quem é o Brasil, da sua diversidade, né? Que vai ser retratada ao longo das produções. Então, as produções em prosa do romantismo foram também fundamentais na construção da identidade, da formação cultural Brasil século XIX, se atentando aí para toda uma diversidade de costumes na formação
desse povo brasileiro do século XIX, tá? Então, essa identidade está muito forte como princípio romântico, retratando aí raízes, culturas do povo brasileiro e do Brasil século XIX. Essas situações, esses cenários provocam uma nítida relação com o leitor, essa identificação é fundamental. E como está aí, formando inicialmente as caricaturas burguesas. Quais seriam, né, essas caricaturas burguesas que nós temos aí? Seriam as caricaturas daquele típico burguês que quer se ver feliz dentro das produções narrativas, que quer ver o seu relacionamento dando certo. Então, inicialmente, em especial, os romances românticos vêm muito atender a esse anseio da burguesia. Aos poucos, isso vai sendo quebrado, tudo bem, mas existe sim a caricatura, né? Aquilo que era almejado, desejado, idealizado por esse novo público. Beleza? Bom, mas agora vamos aí avançar um pouquinho. Como eu já conversei com vocês, além das características românticas em geral, os romances iniciais querem esses costumes burgueses, querem os valores culturais, trabalham muito essa questão do bem e do mal, o amor como redenção, o final feliz, os heróis, o retrato social do Brasil. Isso aí é marca dos romances românticos, principalmente os primeiros romances românticos, né? Nós chegamos a falar, inclusive, que esses romances românticos vão ser vistos meio aí como água com açúcar, porque todo mundo meio que sabe o que vai acontecer, e é o final previsível para atender aos anseios desse novo público. E inicialmente falando, porque esse retrato aí do Brasil, aos poucos, vai sendo um pouco diferenciado. Algumas produções acabam abordando perspectivas que não eram tão comuns a essas primeiras, mas sempre aí nesse ideal de retrato do Brasil século XIX, com essa pegada aí do romance, do romantismo, da ideologia burguesa, tá ok? Bom, vamos aqui, olhem só, meninos. Nessa busca pela identidade, né, nessa busca do romance como um importante instrumento de descoberta do Brasil, nós teremos 4 temas. Nós não teremos as fases da poesia, mas nós teremos 4 temas que serão extremamente abordados e que terão as suas particularidades no romance romântico. Então, nós teremos o romance romântico urbano, o romance romântico regional, o romance romântico indianista e o romance romântico histórico, todos eles, repito aí, com uma ideia única, que é buscar esse sentimento de nacionalidade, retratando a diversidade do Brasil, as culturas, as raízes e as tradições desse povo no Brasil. Beleza? Aí vejamos aqui, olhem só. No caso do romance romântico urbano, nós teremos como cenário primeiro aí a burguesia da corte do Rio de Janeiro, tá certo? Com aquele ideal bem criado e estereotipado dos burgueses da corte. Bom, com finais felizes, com heroínas, esses heróis, essas heroínas serão os íntegros, os honestos, o burguês, né, que vai pregar sua boa conduta, sua boa índole. Aí vale nós nos atentarmos para 3 autores, Joaquim Manuel de Macedo com a obra Moreninha, que abre, né, esse ciclo do romance, como falamos na outra aula. José de Alencar, que vai ser o grande nome representativo desse romance urbano, ele que vai escrever uma série chamada Perfis Femininos, 3 obras que têm como protagonistas mulheres, sendo que essa obra Senhora já se desvincula um pouquinho do padrão esperado, porque Senhora é uma moça que compra o casamento. Isso não é estereotipado, isso a burguesia não mostrava. E esse texto quebra um pouco desse perfil, anunciando a proposta de uma mulher diferente. E vai ser aí trabalhada lá no finalzinho do século XIX. Aí você pode perguntar, Lamis, por que essa obra é romântica? Porque ao final existe a redenção por amor e o felizes para sempre tão esperado pela burguesia. Tudo bem? E temos aí também Manuel Antônio de Almeida, que escreve uma obra que vai ser por muitas chamada uma obra de transição, principalmente pelo quesito do herói, porque você tem um cara que não quer estudar, que não quer trabalhar, que é garanhão, digamos assim, isso quebra os estereótipos. Então, será visto como um romance romântico urbano, sim, mas já de transição.
Tudo bem? Temos, além dos romances urbanos, o romance regional, trabalhando a diversidade das raízes do Brasil, reconhecendo a grandiosidade étnica, linguística, cultural desse Brasil. Então, nós teremos obras voltadas ao Sul, ao Centro-Oeste e ao Nordeste. Mais uma vez, olha o nomezinho do José de Alencar aparecendo, porque ele é o grande nome dessa literatura romântica no Brasil, tá? E o romance indianista também, gerando aí essa perspectiva do índio como representação de nacionalidade, colaborando com o projeto romântico de construção de identidade. Aqui nós temos a tríade indianista, 3 obras que estão focadas no índio, tudo bem? Embora tenham o mesmo personagem, digamos assim, a relação entre elas, entre essas personagens, se dá de maneira diferenciada. No Guarani eu tenho o índio junto aos brancos, em Iracema, o branco junto aos índios, e o Birajara eu tenho apenas a relação entre os indígenas. É uma visão interessante para a gente perceber como, em vários aspectos, esse índio colabora aí com esse projeto nacionalista de construção de raízes, tá? Bom, e além disso, nós temos o último tipo de romance, que é o romance histórico, tá? Esse romance histórico vai resgatar algumas das nossas raízes históricas. Muitas vezes essas raízes serão resgatadas com um olhar um tanto quanto idealizado, diferenciado para atender à proposta do romantismo. Mas existe aí algo que é dado, que é fato dentro do Brasil, na visão histórica do Brasil. Tá? Os romances indianistas também estão dentro dos históricos, porque os indígenas também fazem parte da nossa história. Beleza? E agora eu quero que você olhe para cá. O romance romântico Úrsula, tá? Eu espero que nesse momento vocês já tenham finalizado a leitura de Úrsula. Eu realmente espero. Se não, tome isso como compromisso, tá? Porque além de toda essa proposta, é um romance, é romântico, é escrito em forma de folhetins, tem o projeto da construção da identidade nacional, mas quebra alguns estereótipos que era comum às produções, tá? Quebra a questão de uma formação de identidade que prioriza apenas o índio e o branco, e agora o negro entra nesse processo de construção da identidade nacional. É importante a gente pensar nessa pegada, tá? Então, existem várias coisas aí românticas e de quebras que você precisa analisar nesse romance romântico Úrsula. Tudo bem? Então, fica a dica, porque na semana que vem a gente vai falar só sobre esse texto. Tá ok? Fiquem ligados, eu estou à disposição. Não deixem de procurar, de colocar sua dúvida lá no chat. Esse retorno de vocês é fundamental para a gente. Ok? Consultem o livro, tem muita coisa bacana também, e o estudo dirigido da semana. Como eu disse, estou à disposição. Fiquem bem. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.